Será meio feio, né? Ai, vamos se ajeitar. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tainá, tenho 29 anos, pode não parecer, mas tenho 29 anos. Eu tô aqui para poder compartilhar com vocês um pouco da minha vida, mas não da minha vida toda, e sim de uma parte difícil da minha vida que eu busco levar da forma mais leve possível. E algumas pessoas provavelmente já sabem, eu passo hoje por um tratamento de um tumor, mas eu não quero começar a falar por ele. Eu quero começar a contar para vocês o que eu passei em 2013 e 2014. Mas antes de tudo, eu quero contar para vocês o porquê que eu criei esse canal. Porque não é simplesmente a minha vontade de criar um canal, até porque quando surgiu essa ideia eu demorei muito para realmente dizer, não, eu vou fazer, porque eu me acho muito tímida, muito inibida e não queria fazer uma coisa que ficasse feia, ficasse ruim. O canal ele surgiu porque quando eu descobri essa minha doença agora de 2017, que foi o tumor que eu tenho hoje, eu comecei a compartilhar com as pessoas no meu dia a dia e depois vocês vão entender o porquê que eu comecei a compartilhar. Compartilhei o meu dia a dia, as coisas que eu passava, como eu estava conseguindo superar isso. E eu criei um Instagram para falar sobre isso, mas eu não consegui dar continuidade. Eu acho que eu comecei também a falar em 2014, mas eu não consegui dar continuidade. Eu acho que fiz 3 postagens, porque às vezes eu estava no hospital indisposta, às vezes eu ia pra UTI e ficava sem celular. E eu acho que, sei lá, ficavam textos muito grandes, acho que não era uma coisa legal. Aí eu parei. Mas no meu Instagram pessoal eu continuei falando algumas coisas e muita gente se interessou. No meu Instagram, no meu Facebook, eu recebi muitas mensagens de pessoas falando: nossa, Tainá, obrigada pela força que você tá me dando, pela lição que você tá me dando. Uma coisa assim, vou ser bem sincera, que eu fiquei espantada. Até hoje, às vezes eu vou em algum lugar, veio uma pessoa, ai, posso te abraçar, você não me conhece, mas você me ajudou muito. E muita gente, não, continua falando, continua, porque você tá ajudando as pessoas. Meu pai mesmo falou, filha, você não sabe quantas pessoas você tá atingindo com isso. E aí veio a ideia do canal, umas amigas minhas sugeriram, Tainá, por que você não cria um canal pra falar? Aí eu achei legal, então esse é um dos motivos do porquê eu tô criando esse canal. E o segundo motivo é porque além da doença que eu passo hoje, eu tenho uma outra questão que pra mim é muito dolorosa e eu preciso distrair minha cabeça. Eu preciso distrair minha cabeça e vocês vão entender ao longo do tempo por que isso é uma distração e não outras coisas, talvez. Eu achei que essa poderia ser uma forma de eu conseguir distrair, uma coisa nova pra mim e poder desabafar, poder falar. Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre guardou muitas coisas pra mim e essa doença me mostrou que eu tenho que pôr pra fora os meus sentimentos. Eu espero que vocês gostem, eu espero poder ajudar. Às vezes o problema que você tem não é igual ao meu problema, mas pra você é o pior problema e eu espero poder, com a minha experiência mínima, porque eu sei que tem pessoas que já passaram por muito mais coisas do que eu posso ajudar, tá bom? E eu tenho um caderninho aqui que vai me ajudar as coisinhas que eu tenho aqui falando pra vocês. Porque hoje eu quero começar a contar o que eu passei lá em 2013, 2014. Na verdade, começou no final de 2012. Eu comecei a ter sangramentos quando eu ia no banheiro e eu achei que eu tava com hemorroida. Com isso eu procurei um médico, fui num proctologista. Ele fez o exame de toque e falou: não, você não tem hemorroida, você tem pólipos. Eu vou tentar explicar para vocês com as minhas palavras o que é pólipos. Pólipos é como se fosse uma ferida no intestino. Ele pode dar em outros lugares, no meu caso era no intestino grosso. Aí ele falou assim: você vai fazer uma colonoscopia e aí a gente já vai pedir a retirada desses pólipos. Até aí tudo bem. Marquei a colonoscopia, fui com a minha avó no dia, né? Fiz todo o preparo da colonoscopia. Para quem não sabe, colonoscopia é como se fosse uma endoscopia,
mas é feita pelo ânus, né? É introduzido uma câmera pelo ânus para poder verificar toda a parte do seu intestino. E aí, se você tem pólipos, alguns pólipos, eles já fazem a retirada no próprio exame. Ok. Depois que eu fiz o exame, eu lembro que eu saí e minha avó estava me esperando, e eu lembro do médico, eu estava meio ensonada por causa da anestesia, mas eu lembro do médico comentando com a minha avó que não foi possível fazer a retirada porque existiam muitos pólipos. Mas na hora, ensonada, eu nem me liguei, não me preocupei. Depois que a gente pegou o resultado do exame para levar no Dr. Godoy, que foi o proctologista que eu passei, a gente viu que eles descreveram que existiam mais de 100 pólipos e não era possível a retirada deles. Aí eu marquei a consulta para passar com o Dr. Godoy de volta. Foi eu, minha mãe e minha avó. Nós levamos o exame e ele nos informou que a situação seria a seguinte: eu teria que fazer uma cirurgia de retirada do intestino grosso, retirada total do intestino grosso. Na hora, né, a minha reação foi, tipo, eu fiquei, opa, pera, como assim? Uma cirurgia, na minha cabeça, uma cirurgia grande. Perguntei pra ele sobre a cirurgia, ele falou, perguntei se tinha risco, ele me disse que toda cirurgia tem risco, até uma cirurgia de unha. Era uma cirurgia grande, eu deveria fazer num hospital bom. Ele me recomendou as clínicas, me recomendou alguns outros hospitais. E aí a gente ficou meio espantado, tudo, mas eu me segurei firme na hora que eu tava lá no consultório. Eu não soltei uma lágrima. Saindo do consultório, minha mãe e minha avó foram para um outro lugar e eu vim pra casa. Aí eu desabei. Porque, cara, é tirar um órgão, sabe? É uma coisa que você nunca pensa que vai acontecer com você. Não sei, você já pensou? Não sei se você já passou por isso, mas se você não passou, você já pensou que isso pode acontecer com você? Eu não pensava que poderia acontecer comigo. Vim pra casa, na época meu namorado veio, me aconselhou, foi um super companheiro. E aí a gente pensou, e agora, né, o que fazer? Decidimos passar com outro médico para pegar uma segunda opinião. Na época, a minha sogra me passou o contato de um médico que foi médico dela, o doutor Aitan. E ela falou assim, ele é das clínicas, mas ele tem um consultório particular. Nós fomos, marcamos uma consulta, levamos o exame, conversamos, e ele realmente disse, Tainá, você precisa fazer a cirurgia de retirada do intestino grosso. Se eu não me engano, chama colectomia total, procolectomia total. Eu vou deixar o nome aqui certinho, porque agora de cabeça eu não lembro. Não tinha o que fazer, né? Vamos, tem que fazer, marcar a cirurgia. Aí ele me deu um encaminhamento para ir para as clínicas. Ele me encaminhou para o Dr. Fábio Guilherme Campos, que foi o meu cirurgião. Ele era da parte de... Ai, do que é? Gastroenterologia, eu acho. Não sei. Nós passamos com ele a primeira consulta, é quase o meio de 2013.